Imagine acordar em um mundo sem dor, sofrimento ou morte, e até mesmo sem maldade. Você já imaginou isso? Um dia isso aconteceu aqui na Terra. Porém, algo muito sério aconteceu. E hoje, esta lição, ela vai, de alguma maneira, nos mostrar o que aconteceu com o paraíso, onde Adão e Eva viveram, onde não havia nem dor, sofrimento ou morte. E para isso nós desenvolvemos e criamos um estudo para, de alguma maneira, ajudar os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? E aqui, queridos, eu já quero partir e, de alguma maneira, apresentar aos irmãos sobre essa... Deixa eu só mostrar aqui os irmãos, praticamente como vai ficar. Isso, tá aqui. Muito bem. A lição de número 2, nós temos como título o problema do mal. Essa é a classe de jovens. A classe de jovens aqui, a qual também eu sou professor e vice-superintendente, ou o segundo da superintendência, e hoje nós vamos trabalhar a lição de número 2. O problema do pecado. Vamos ver como esta lição aqui, querido, ela vai, de alguma maneira, tratar sobre esse problema e também trazer soluções. Nós vamos para o texto bíblico da lição, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romano 3, 23. É bom que o professor ele não somente fique nesse texto, mas ele leia todo o contexto dessa passagem, esse parágrafo, essa perícopes, para compreender melhor o que este versículo tem a dizer. Então, deixo essa dica, né, para que professores e alunos possam se aprofundar. Mas o importante é que aqui há uma afirmativa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como nós pecamos se nós não estávamos no início? Quando foi que nós ofendemos a Deus? Qual foi o momento que, no nosso crescimento, nós de alguma maneira erramos contra Deus? O que nós temos a ver com o pecado de Adão e Eva? Eu creio que essa lição ela tem como objetivo também responder esses questionamentos. Vamos para seguir. E aí nós temos o resumo da lição da classe de jovem que diz assim: o pecado separa, mas Cristo restaura. Ele é a solução divina para a culpa, o sofrimento e a morte que assolam a humanidade. Então a lição ela está tratada nesta frase. Ela vem trazendo que o pecado separa, Cristo é a solução de Deus para a culpa e o sofrimento que assolam a humanidade, e também em Cristo Jesus nós encontramos o verdadeiro significado e a esperança que Deus tem prometido ao seu povo. A introdução diz assim: a raiz de todos os males é o pecado, não apenas problemas sociais. E aqui, querido, eu faço uma pergunta a vocês. Será que os problemas sociais, eles também influenciam? Ou quais seriam esses problemas sociais? Na minha concepção, naquilo que nós temos lido nas Escrituras, o pecado original, ele contaminou todas as esferas da sociedade. Em todo contexto, aonde o homem está, ali o pecado, de alguma maneira, ele influencia aquela situação. Então, nós não somos resultados do meio. Não é uma boa educação que vai nos livrar de sermos mal. Não é um bom ensino. Não são a gente pode dizer, o que os pais passaram para nós de melhor vai nos ajudar a melhorar. Não. O pecado está no ser humano. Ele faz parte do ser humano. Se nós morremos, é porque nós somos pecadores. Claro, a partir daí, nós entendemos o quê? Que nós precisamos, de alguma maneira, buscar uma solução. De alguma maneira, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. É preciso compreender o que é o pecado, suas consequências, e porque só a salvação em Cristo Jesus pode restaurar a comunhão com Deus. E aí, o que é pecado, querido? Eu fiz aqui, a gente vai ver agora. Pecado é descrito como toda violação da lei divina e qualquer atitude de rebelião contra Deus.
Todos erraram o alvo da justiça e por isso necessitam da graça de Deus. O que o pecado é? O que o pecado gera? O que o pecado faz conosco? Ele nos leva a errarmos constantemente. Se erramos, é porque somos pecadores. Então, essa é uma verdade, querido. Nós não somos, ou nós somos pecadores porque erramos. Entendendo? Nós não nos tornamos pecadores quando erramos. Nós somos pecadores, por isso nós erramos. Tá bom? Assim, quando tem uma ilustração, assim como o cavalo, aquele animal ali do pasto, nasceu para comer capim, nós nascemos para errar. E aí nós precisamos o quê? Da graça de Deus, do amor de Deus. É por isso que João 3,16, ele é talvez um dos versículos mais importantes para nós entendermos. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo, nós conseguimos novamente sermos livres. Nós não seremos, ou nós não estamos mais debaixo do pecado. Nós não somos mais escravizados a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo entrou em nossas vidas. E aí nós vamos voltar, claro, né? Que essa é a raiz. Suas consequências, e porque só a salvação em Cristo pode restaurar a comunhão com Deus. E aí nós vamos para o primeiro ponto, querido. O primeiro ponto, ele vai trabalhar sobre a origem do pecado. Quando se originou o pecado? E aqui nós vamos trabalhar mais na perspectiva aqui da Baixa Terra, tá bom? Quando foi que se originou? E aí o primeiro ponto é lá no Jardim do Éden. Deus criou o ser humano com perfeição e liberdade real para obedecer ou desobedecer. Então, a origem do pecado, ela está no contexto de escolha, o que é diferentemente hoje da realidade. Hoje, o ser humano sem Cristo, ele é escravo do pecado. Ainda que ele tenha uma liberdade moral, um livre-arbítrio de saber o que é certo, e o que é certo, o que é correto, o que é errado, o que não é errado, ele não tem forças por si só para se libertar, para se aproximar de Deus. Então você vê isso no próprio Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, quem vai à procura de quem? É Deus que dá o primeiro passo, é Deus que se apresenta, é Deus que vai até Adão e Eva para restaurá-lo. Mas antes do pecado, querido, eles tinham livre-arbítrio. Vamos entender o que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder concedido por Deus a cada pessoa para escolher entre o bem e o mal. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Hoje, a pessoa é dotada de uma consciência moral. Ele sabe quando está errando diante de Deus. Ele sabe que se ele trilhar um caminho errado, ele tem consciência do seu erro. Ainda que essa liberdade, esse livre-arbítrio esteja de alguma maneira fragmentado, de alguma maneira, como é que a gente pode dizer, misturado, manchado pelo pecado, o homem é responsável moralmente pelos seus atos. É obedecer ou desobedecer. Deus deseja que o amemos e obedeçamos voluntariamente, e nossas escolhas trazem consequências. Então o livre-arbítrio tem essa definição. É isso que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. Era praticamente como se eles eram perfeitos, ou eles estavam em um desenvolvimento de perfeição. Eles não tinham o pecado interno, eles não eram escravos do pecado, eles eram livres para escolher. É tão certo que Deus também diz para eles qual caminho eles devem escolher. Eles deixaram uma ordem. E já você vê também no progresso, Deus também dá escolha aos homens. E ainda diz, escolhei o caminho da vida. Jesus mais na frente apresenta dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E ele disse, escolhei o caminho estreito que conduz à vida eterna. Então, o ser humano, ainda que esteja escravizado do pecado, ele é capaz de clamar a Deus por liberdade. Ele pode escolher, ele pode clamar, ele pode pedir. Ele não está, de alguma maneira, morto total. Ele tem consciência. É os reciclos, né?
que ainda ficaram da imagem e semelhança de Deus. Voltando para a origem do pecado, aí tem um livre-arbítrio. Depois nós temos a tentação. Satanás enganou Eva. O casal cedeu e comeu do fruto proibido, trazendo o pecado ao mundo. O que é a tentação? A tentação, querido, é um convite para pecar. Ela cria o desejo de fazer o que desagrada a Deus. A tentação pode vir do diabo, de outras pessoas ou de nossa própria natureza, mas nunca de Deus. Ser tentado não é pecado. Pecamos quando cedemos. E aí sempre nós vamos voltar aqui para a tentação. E isso é muito importante, nós compreendemos isso, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele também na oração ou no Getsêmani, ele chama a atenção dos seus discípulos sobre algo muito importante que eu ouvi há muitos anos e até hoje isso ficou gravado na nossa mente. É que o quê? É que Jesus orou por ele para que eles nem caíssem em tentação. Talvez aqui nós entendemos o quê? Se Adão e Eva, queridos, estavam em um estado de perfeição e tinham livre arbítrio total, eles de alguma maneira cederam à tentação quanto nós, pecadores, hoje fragilizados pelo pecado original. Então é bom nós nem entrarmos no círculo da tentação. Pedimos a Deus que livra-nos de cairmos em tentação ou livra-nos do mal. Tá bom? E aí o outro ponto é: todos pecaram. Então, na proporção que Adão e Eva desobedeceram a Deus, esse pecado afetou toda a humanidade. Todos nascemos com a natureza pecaminosa. O importante, querido, é nós compreendermos esse pecado. Esse pecado é o pecado original, é o pecado que nasce com o ser humano. Foi por esse pecado que Jesus foi morto na cruz. Claro, a santificação, no processo que a salvação ela trouxe a nós, e o processo da santificação vai nos purificando, nos santificando dos pecados cotidianos. Mas o pecado original, aquele pecado que tinha matado o nosso espírito na cruz, ele nos deu agora a vida eterna e a salvação. O próximo ponto é consequências do pecado. O que esse pecado gerou? Quais foram as consequências? A partir daí, o que aconteceu? Nós fomos, ou Adão e Eva, ficou separados de Deus. Somos, através do pecado, afastados de Deus. O pecado rompe a comunhão com Deus, afastando a humanidade da sua presença. Então, aquele ato de Adão e Eva separou toda a raça humana. Por um pecado por um homem entrou o pecado no mundo. Mas também por um homem entrou a restauração, a salvação e a reconciliação. Hoje nós somos gratos a Deus pela salvação. Outrora éramos filhos da desobediência e fazíamos aquilo que o mundo, o sistema mundano, o diabo e as coisas que ele controlava, nós fazíamos isso. Outrora nós não tínhamos liberdade total. Hoje nós temos, querido. Nós somos limpos, nós somos adotados por Deus. Mas outrora éramos separados de Deus. Também trouxe culpa e vergonha. O pecado desperta a consciência da culpa e da vergonha. Somente o perdão de Cristo restaura a dignidade. Então, esse pecado, o que Adão e Eva fizeram? Se esconderam de Deus, porque eles viram que estavam nus. Eles tinham pecado, eles achavam que eles seriam como Deus. Não, o pecado entrou dentro deles e o machucou. E os fez abrir os olhos, e eles viram o quanto errado eles tinham feito por causa dessa desobediência. Hoje também não é diferente. Quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós fracassamos daquilo que Deus requer de nós, querido, nós ficamos com vergonha. Mas precisamos nos aproximar de Deus, pedindo perdão. Bom? E o terceiro ponto, ele trouxe sofrimento e morte. O pecado introduziu dores, suor. O ser humano ia trabalhar e do seu suor ia se sustentar. A mulher com dores, sofrimento, a morte, querido, começou a fazer parte do ser humano quando Caim matou Abel. A morte espiritual ela foi logo também desenvolvida. Eles foram afastados. Eles saíram do jardim do Éden.
Mas Deus ali mesmo, irmãos, conversando com Adão e Eva, fez uma promessa. Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Mas Deus também planejou a redenção e a salvação. E há 2000 anos atrás, nasceu um que pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. O terceiro ponto, ele vai trabalhar a solução. O que é a solução, querido? Restauração do relacionamento com Deus. Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo mesmo. A comunhão é restaurada, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo trouxe novamente esse canal, essa liberdade, esse relacionamento. Hoje nós podemos falar com Deus por intermédio de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós temos acesso a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus, querido. Então, não é um privilégio, mas é a misericórdia e a graça de Deus. Outro ponto, tópico dessa lição é que foi removido a culpa e a vergonha. Hoje nós não temos mais isso, querido. Hoje nós temos acesso a Deus, nós entramos na presença de Deus, nós ficamos diante de Deus sem culpa e sem vergonha. Quando o Senhor Jesus Cristo entra nas nossas vidas, Ele faz isso, querido. Superação e sofrimento e da dor é superado. Nós temos agora esperança eterna. A fé em Cristo traz a esperança da restauração e da vida eterna sem dor. Então, hoje nós não temos mais esse sofrimento, hoje nós ficamos mais do desespero e da desesperança diante de Deus, querido. Hoje nós temos esperança de vida eterna. Essa salvação, ela trouxe isso. Hoje nós temos convicção e certeza que se partirmos hoje para Cristo, nós iremos ficar junto com o nosso Deus. E aí nós temos algumas questões, queridos, que é aqui trazendo alguns pontos que nós precisamos entender. Reconheça o pecado. Admita suas falhas. Aqui uma recapitulação desta lição. Reconheça o pecado. Admita suas falhas e busque o arrependimento sincero diante de Deus. O outro é aplicação prática. O outro é fortaleça sua fé. Ore e medite na palavra de Deus. Mantenha comunhão com Deus diariamente. Outro ponto, confie na graça de Deus. A graça e o poder do Espírito Santo nos capacita a vencer as tentações. Viva em comunidade. Compartilhe sua jornada e edifique-se com irmãos na fé. Então, essa é uma aplicação que nós precisamos fazer de toda a lição. E a conclusão é: o pecado afasta a humanidade de Deus, mas ele, por amor, providenciou a reconciliação com Jesus. Cabe a cada jovem crente reconhecer sua condição, confiar em Cristo e viver em comunhão com o Senhor. O pecado é real e destrutivo, mas em Jesus há perdão, transformação e força para uma nova vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa é uma verdade, querido. Quando Jesus nos encontra, quando Jesus nos chama, Ele tem poder e autoridade para nos libertar. Não importa em qual situação estejamos, o que você esteja, se você confessar, se você clamar, se você pedir ajuda agora a Jesus de Nazaré, Ele vai entrar na sua vida e vai te libertar. Bom, meus queridos, então, obrigado por mais esse momento. Eu sou Francinilton. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ative as notificações, compartilhe e também comente. Até um próximo vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.